Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Você que está assistindo a gravação, você que está assistindo ao vivo, entra aqui que a gente vai continuar com os nossos bate-papos diários, as nossas reflexões diárias sobre por que procrastinamos, sobre procrastinação. Eu venho fazendo essas lives todos os dias, cada hora em um canal, então ou eu faço na comunidade no Facebook, ou eu tenho feito no YouTube, e agora eu estou fazendo aqui no Instagram também. E eu considero esses bate-papos muito importantes para a gente poder conversar sobre procrastinação. Por que estou fazendo isso? Porque eu elegi março como o mês oficial anti-procrastinação aqui no Vida Organizada, porque existe essa máxima no Brasil, né, de que a gente começa o ano só depois do carnaval. Então, se você já falou isso, se esse é o momento, essa é a semana, estamos aqui na semana depois do carnaval, então vamos falar sobre procrastinação. Como parte das diversas ações que a gente vem fazendo esse mês, estão essas lives diárias, como essa que eu estou fazendo hoje. A gente também tem um evento que vai acontecer na semana que vem com 3 aulas, para você aprender a lidar com a procrastinação. Então já é uma coisa mais focada, de aula mesmo, tá? Você pode se inscrever com o link que está aqui no meu perfil. A gente também criou uma comunidade no Facebook de apoio e acolhimento a mulheres que sofrem com procrastinação. Você também encontra esse link aqui no meu perfil. E além disso, a gente está planejando outras ações aí também, uma nova turma do Método Vida Organizado, uma nova turma da certificação, que a gente vai anunciar em breve. Mas vamos voltar aqui para o nosso papo da live, que é justamente fazer essa reflexão diária sobre procrastinação. A live vai ter a duração aí em média de 30 minutos, 35 minutos no máximo, tá? Hoje eu quero fazer a seguinte reflexão, né? Sobre como a gente se cobra demais, o quanto a gente exige muito da gente mesma quando a gente está falando sobre procrastinação. O que é procrastinação? É você deixar para fazer depois alguma coisa de propósito. E, e hoje eu quero falar então sobre como a gente se cobra tanto, né, e que muitas vezes a gente fica se cobrando porque está procrastinando, como que a gente consegue exigir menos de nós mesmas e reduzir essa autocobrança, porque afinal de contas o que a gente fala aqui é de uma produtividade compassiva. Existem algumas maneiras da gente poder lidar com essa autocobrança quando a gente fala em procrastinação, né? Quando a gente fala em produtividade de modo geral. E é isso que eu quero comentar aqui com vocês. Os comentários por enquanto estão desabilitados só para a gente não se distrair, mas assim que eu finalizar os tópicos eu vou abrir para os comentários, então você pode mandar sua pergunta aqui diretamente com pergunta ou aguardar o envio dos comentários logo mais, tá? A primeira maneira que a gente pode trazer para você lidar com essa autocobrança, né, exigir menos de você mesma, é você repensar como que você define metas e objetivos para sua vida, para você pensar em termos mais realistas, né? Então, uma maneira de você reduzir essa autocobrança é você ter metas realistas e alcançáveis. Então, ok, você pode colocar que a meta seja desafiadora, ótimo, faz parte, é muito importante que seja desafiadora até para você ter uma motivação para cumprir, para alcançar aquela meta. Mas ela tem que ser possível de ser alcançada, não pode ser uma coisa completamente fora da realidade para você. Porque se você colocar uma meta que seja completamente fora da realidade, isso vai te deixar frustrada, né? Isso vai te deixar com aquele sentimento de que você não consegue, que é um fracasso, que de repente você não consegue executar um próximo passo, você fica procrastinando porque às vezes dá medo, a gente mexe com questões internas quando a gente está falando de metas, né? Então, definir metas mais realistas. Então, uma primeira lição prática aqui dessa live é você revisar qualquer planejamento que você tenha feito para esse ano, em termos de metas, para ver se essas metas são realistas ainda. A gente está aqui entrando, né, a gente está finalizando o primeiro trimestre do ano e essa altura do campeonato talvez você já tenha uma noção melhor das metas que você estabeleceu e se elas ainda são factíveis para esse momento ou se você tem que reformular alguma delas. Então pode ser interessante nesse momento você revisar suas metas para garantir que elas sejam realistas, tá? Porque isso vai te ajudar a lidar melhor com essas coisas que são importantes para você, que você quer alcançar, mas se cobrar menos, tá bom? Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira de você exigir menos de você mesmo quando você
está procrastinando, reduzir essa autocobrança, é você praticar compaixão consigo mesma. Né? Então a gente fala muito da produtividade compassiva aqui, e a compassividade, a compaixão não é apenas com as outras pessoas, mas também com você. É esse olhar compassivo para você também. Então é você se tratar com um pouco mais de gentileza e compaixão, procurar observar no seu dia a dia que além de alcançar metas e trabalhar e ter que fazer as coisas, concluir coisas, você também tem que dormir bem, descansar, se alimentar direitinho, fazer atividade física, respirar com calma, né? É esse olhar para dentro de você. E toda vez que você se sente estressada ou sobrecarregada, eu sei que parece óbvio, mas é importante sempre reforçar que você não é uma máquina. Que o celular que te dá um monte de notificação de novas mensagens, de novas notícias, informações, de novas demandas, ele é uma máquina. E ele vai te trazer as coisas no tempo das máquinas. Você não é uma máquina. Então, você não tem que agir como uma máquina, isso vai te deixar doente. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Deixa eu liberar os comentários aqui para vocês. A partir de agora, vocês já podem mandar comentários para quem estiver ao vivo aqui no Instagram, tá? Quem estiver assistindo a gravação, pode deixar o comentário aqui no post, que eu consigo responder depois também. Bom, então, é você evitar se cobrar tanto, ser tão dura ou duro com você mesmo, tá? Porque a gente vive num mundo que tem condições, assim, muito caóticas da nossa existência, que demanda demais da gente já tem muita cobrança, muita obrigação, muita coisa que a gente tem que fazer. Então, você colocar uma autocobrança muito excessiva em cima de você, pode não ser realista. Porque, assim, você precisa pensar se o que você se propôs a fazer, ou você planejou, você colocou como meta, né? Se isso cabe na sua rotina, se atende às suas necessidades e se faz parte. Eu compartilhei aqui um post ontem, né, com 30 sugestões de coisas que você poderia organizar em março, e a maioria dos comentários é sobre: nossa, mas isso é uma lista de tarefas pro ano inteiro. Mas ninguém falou que você tem que fazer tudo. E aí eu até fiz uma reflexão na sequência, falando um pouco sobre isso. Sobre você passar a enxergar a sua vida, os seus afazeres, as listas, as coisas todas como um cardápio de opções. Que você vai olhar e você vai avaliar dentro das suas necessidades e condições de vida aquilo que é possível fazer. E aí eu quero justamente, né, trazer nesse ponto, praticar autocompaixão, porque ninguém consegue fazer tudo, ninguém consegue dar conta de tudo. E não é para você conseguir dar conta de tudo, isso é humanamente impossível, você não é uma máquina. Então, é você se tratar com um pouco mais de gentileza e compaixão também, assim como você vai tratar outras pessoas quando pensar em demandas para elas. Tá bom? Então, toda vez que você se sentir estressado ou sobrecarregado, lembrar que você é um ser humano e que você tem necessidades orgânicas e humanas que precisam ser atendidas, tá? Tentar ter esse olhar mais compassivo com você mesmo. Então, o que a gente está falando aqui nesse bate-papo de hoje é sobre algumas estratégias e maneiras de você exigir menos de você mesma e se cobrar menos quando você sente que você está procrastinando tarefas, procrastinando atividades. Vamos para a terceira maneira, então. A primeira maneira foi revisar suas metas para garantir que elas sejam mais realistas. A segunda maneira foi praticar mais autocompaixão. A gente vai para a terceira maneira agora, que é aprender a delegar tarefas. Tá? Quando a gente fala em delegar, a gente não está falando em sobrecarregar outras pessoas. A gente está falando que muitas vezes é responsabilidade de outras pessoas fazer determinadas atividades e não sua. E que às vezes você pode ter um perfil mais centralizador que faz com que você se cobre muito, porque você fica se cobrando fazer coisas que às vezes não é para você fazer. Isso vale para tarefas domésticas, isso vale para tarefas no trabalho. Isso vale para coisas que você faz e que te sobrecarregam. Tipo, às vezes você fica um tempão fazendo alguma atividade pessoal que seja, sei lá, depilação, fazer as unhas, fazer a sobrancelha. Se isso é uma coisa que você gosta de fazer, tá tudo certo. Mas às vezes você perde um tempo com uma coisa desse tipo que não é uma prioridade para você, mas tem que ser feito, sendo que você poderia delegar isso, por exemplo, indo numa manicure. Tá? É um exemplo, pode parecer pífio para algumas pessoas, mas é extremamente libertador para outras. Você colocar isso como uma coisa que faz parte da sua rotina, como um investimento que você está fazendo na sua autoimagem, tá bom?
e que às vezes é mais fácil e mais rápido a gente fazer. Só que o custo de tempo que a gente está tendo fazendo essa atividade é dizer não para todas as outras importantes que só você pode fazer. Então, quando você não consegue sentar para escrever a sua tese do doutorado, quando você não consegue aproveitar mais um tempo com o seu filho, a sua filha, no dia a dia que você gostaria, né, é porque você está tirando esse tempo, colocando ele em outro lugar que às vezes você não percebe. Então, a minha sugestão para você prática agora é, toda vez que chegar alguma tarefa para você, ou você se lembrar de algo que precisa ser feito, é você se perguntar se você é realmente a melhor pessoa para fazer aquilo. Porque, se for possível, você pode delegar. Claro, você fala, não, Thais, eu empresa, eu não tenho funcionário, ou eu moro sozinha, eu não tenho realmente nenhum tipo de rede de apoio, eu não consigo. Ok, então é aquilo que você pode fazer sempre, é adaptar a sua vida. Mas com o tempo, pode ser que você consiga delegar algumas atividades. E delegar sem sobrecarregar é você delegar para quem tem a responsabilidade sobre aquilo. Porque senão você só vai estar sobrecarregando outra pessoa. E não é sobre isso. Mas, por exemplo, se você contratou um funcionário, uma pessoa para trabalhar com você que vai ficar responsável pelo administrativo e financeiro da sua empresa. Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Então, essa pessoa tendo as responsabilidades dela claras, toda vez que você se deparar com uma atividade que você iria fazer, mas que é responsabilidade da outra pessoa, você pode delegar para ela, sem culpa. Porque, na verdade, você está dando uma atribuição que faz parte do cargo que ela tem, sem sobrecarregá-la, tá? Se for alguma coisa que não é responsabilidade da pessoa, você acaba fazendo até você perceber que compensa mais também você contratar uma pessoa específica para essa função. Você não vai sobrecarregar nem você, nem a outra pessoa que já trabalha com você, por exemplo, tá? Toda vez que eu tenho uma tarefa na minha lista que está demorando um tempão para fazer e eu fico sentindo, putz, eu estou procrastinando isso, eu me pergunto, será que não é melhor passar para outra pessoa? Será que outra pessoa não faria isso de uma maneira mais rápida do que eu? E aí, você que, por exemplo, é gestora e você sente que você centraliza muitas atividades, vale uma reflexão aqui, né? O custo que isso está tendo no seu tempo de vida, de você não delegar essas atividades, tá? Então, a gente vai ter pessoas acompanhando aqui essa live de diferentes realidades, né? Algumas podem, outras não podem delegar, mas se você puder, é realmente fazer esse questionamento para você mesma, tá? Então, quarta maneira, né, de você exigir menos de si mesma e reduzir essa autocobrança é você ter alguns momentos do seu dia como sagrados para você praticar o autocuidado. E autocuidado não é só experimentar um creminho novo no rosto, apesar de ser maravilhoso, né? O autocuidado diz respeito a você cuidar de você mesma. Então, de repente você perceber que não vale a pena ficar scrollando a tela do celular antes de dormir, porque isso tira o seu sono, você tem dificuldade para dormir. Isso é praticar autocuidado. Deixar o celular com alarme do outro lado do quarto, para você não ficar mexendo no celular antes de dormir. É você aproveitar na hora do almoço, você realmente descansar e não ficar fazendo um monte de coisas para aproveitar o tempo. Você já virou bordão aqui o que eu falo, né? Que muitas vezes a coisa mais produtiva que você pode fazer é descansar, tá? Então, se você dormiu mal, se você essa semana o Paul, né, o meu filho, nosso filho, ele estava gripado. A gente até achou que fosse Covid, mas fez o teste e deu negativo. Mas ele ficou meio ruinzinho uma noite. Foi bem de domingo para segunda. Então foi uma noite que eu não consegui dormir bem. Porque eu ficava preocupada, indo toda hora lá, ver se ele estava com febre, se não estava, tendo esse cuidado, e além da preocupação como mãe mesmo. Então, se é um dia, se foi uma noite que eu sei que eu não dormi muito bem, segunda-feira eu vou priorizar meu descanso. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha pensado em, na hora do almoço, dar uma volta no shopping para comprar um livro, sei lá o quê. Eu não vou mais. Eu vou almoçar em casa e descansar. Então, é isso que é priorizar, é você definir o que vem antes para você, o que vem primeiro, de acordo com o que vai te atender melhor. E se você coloca o autocuidado como uma prioridade, se você está precisando muito, né, é você efetivamente trazer essas atividades para sua vida, que sejam pequenos espaços ao longo do dia. Então, para ler um capítulo de um livro, assistir um filme, assistir um episódio da sua série preferida,
Terminou uma tarefa grande, você assiste de repente um vídeo que vai te distrair, vai fazer você descansar um pouco, dar risada, né? De repente, para algumas pessoas é fazer atividade física. Tipo, eu concluí todas as coisas que eu tinha para fazer hoje, então eu vou para a academia de tarde, sabe? Então você pode buscar dentro da sua realidade pequenos atos de autocuidado que vão te ajudar a lidar melhor com tudo isso, para você exigir menos de você mesma. Porque já são tantas cobranças e obrigações que a gente ainda ficar se cobrando é muito cansativo. Então, se você procrastina atividades, né? E aqui muitas vezes a gente procrastina coisas de autocuidado, descanso e lazer, porque são as que acabam sobrando. A gente acaba priorizando o que é obrigação, especialmente no trabalho, ou coisas em detrimento de outras pessoas, e deixa a gente por último. Então, minha proposta aqui é que se você está procrastinando atividades de autocuidado, atividades que sejam importantes e que digam respeito apenas a você, revisar essas atividades para ver o que você pode fazer hoje com relação a elas. Às vezes você não consegue ler um livro inteiro hoje, mas você pode ler um capítulo, ler 2 páginas no intervalo entre uma reunião e outra. Você consegue trazer um pouco mais desse lazer e desse autocuidado para a sua rotina. Então é identificar realmente no seu dia a dia o que você pode mudar com relação a isso. Para mim, por exemplo, faz muita diferença quando eu acordo. Eu tiro 1 minuto para fazer uma pequena meditação budista, que a gente chama de tomar refúgio, que é você fortalecer os seus votos como budista. No seu caso, pode ser uma oração, o que fizer sentido para você. Ou 1 minuto para respirar e definir uma intenção para o seu dia antes de levantar. Isso é uma espécie de ritual que eu faço quando eu acordo. É um momento de autocuidado e que me toma segundos, sabe? Ou 2 minutos. É muito pouquinho tempo, mas que faz uma enorme diferença entre a hora que eu abro o olho e levanto da cama, né, entre levantar correndo ou fazer uma coisa um pouquinho mais intencional, porque eu não começo o dia com uma correria. Eu começo ali refletindo um pouquinho e fazendo esse voto budista, né, de reforço positivo para minha cabeça. Então é você identificar essas pequenas coisas que vão tornar o seu dia mais legal, de autocuidado. Né? Às vezes você tem assim como um projeto, eu gostaria muito de aprender a meditar, porque eu tô com muita ansiedade, eu tô impaciente, tô muito nervosa, tô lidando com muita coisa aqui e eu acho que a meditação pode me ajudar. E aí você vai procrastinando isso, você vai deixando sempre para depois. Então é olhar com um pouco mais de carinho essas atividades de autocuidado que você gostaria de implementar na sua rotina e que você está deixando para depois, mas que estão tendo um custo você deixar para depois. A minha proposta aqui é que você busque trazer para sua rotina isso que você está procrastinando, pensando, refletindo sobre o valor que isso vai trazer para sua vida se você implementar. Como que seria a sua vida se você tivesse o hábito da meditação? É um exemplo da meditação, mas poderia ser qualquer outro. Poderia ser qualquer outro. Pode ser hidratar as mãos, pode ser se maquiar todos os dias, pode ser hidratar os pés, uma automassagem, pode ser uma oração diferente que você faz, sabe? Ou um ato de gratidão, enfim, você pode pensar em diferentes pequenos atos de autocuidado que você pode incorporar na sua rotina e que vão fazer uma enorme diferença na maneira como você se sente, tá? Bom, e por fim, né, assim, a quinta maneira para lidar com essa exigência que a gente faz com a gente mesma e essa autocobrança, aqui eu vou entrar num tema que pode ser um pouco polêmico, mas que eu quero trazer, tá? E eu trago como a minha experiência, porque não é uma normativa, eu não estou falando para você fazer algo, tá? Mas uma coisa que me ajuda muito é prestar atenção quando eu tenho pensamentos muito negativos. Como eu sou uma pessoa que lida de forma saudável com uma depressão, porque a depressão é uma doença crônica, né? E eu faço tratamento, e às vezes a depressão pega muito forte e muitas vezes ela tá controlada, como nesse momento. Tô bem, tô feliz, tô contente. Mas ano passado, por exemplo, eu tive um episódio muito forte de depressão que me debilitou. Então, um gatilho que eu sei que me leva a esse estado é perceber que eu tô tendo muito pensamento negativo sobre as coisas. Tipo, achar que não vai dar certo, não vejo esperança nisso, não vejo esperança naquilo.
E muitas vezes, quando a gente procrastina, a gente vai alimentando um ciclo interno de pensamentos negativos sobre as nossas capacidades, sobre o que a gente consegue, sobre quem a gente sobre as coisas boas que a gente costuma fazer. A gente só vê o lado negativo. Então eu não estou dizendo que é errado pensar isso, porque não é, acontece. Mas é para você se perceber. Perceber se você está entrando nisso. Para você buscar um tratamento médico, uma terapia, alguma coisa adequada que vai te ensinar a lidar melhor com esses sentimentos. Para você identificar antes que eles cheguem num estado muito, muito mais intenso, que daí te debilitem de verdade. E porque assim, muitas vezes o que a gente pensa, né, vai ser responsável por essa autocobrança excessiva. Essas frases que a gente fala pra gente, ai, nossa, eu sou muito burra mesmo, ai, que idiota, ai, nossa, eu sou desastrada. Às vezes eu me pego, quantas vezes eu não me pego falando, ai, eu sou desastrada mesmo? Quem disse? Né? Então, às vezes a gente fica reforçando algumas coisas que nem fazem tanto sentido assim. Então, é só pra gente prestar atenção no que a gente fala pra gente mesmo, porque identificando esses pensamentos, você consegue questioná-los. Você consegue questionar, por que eu tô... Tem uma evidência que suporte esse pensamento que eu tô tendo? Tem uma evidência? Isso que eu tô sentindo é real? Essa preocupação tem razão de existir? Então, porque aí você vai buscar maneiras de você substituir ou lidar melhor com esses pensamentos. Né? Então eu trago essa reflexão aqui, porque afinal são reflexões diárias sobre procrastinação, e o que eu estou falando aqui hoje é que quando a gente procrastina algo, a gente se cobra muito. E isso pode levar a gente a ter pensamentos negativos sobre a gente mesmo. Então, identificar e questionar esses pensamentos pode ajudar, porque às vezes você fala assim, eu até fiz um post essa semana aqui no Instagram, né, que eu falei, por que uma mulher procrastina? Porque ela tem que cuidar da casa sozinha, porque ela tem 2 filhos pequenos, um recém-nascido e um de 2 anos, por exemplo, para cuidar. E aí ela acaba não tendo tempo para fazer as coisas. Então, e a gente se cobra por problemas que são estruturais, né, do mundo que a gente vive. Todas as pressões que a gente sofre no mundo do trabalho, as pressões familiares, de gênero que a gente sofre, as pressões com filhos, né, pressões do trabalho mesmo, tem que ter a capacitação, eu tenho que falar inglês, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então a gente já se cobra muito o tempo todo. Quando a gente procrastina, pode ser por preguiça? Pode ser, mas às vezes essa preguiça não é nem preguiça, é um cansaço extremo, é uma exaustão. E às vezes a única coisa que você consegue fazer é se jogar no sofá e assistir uma série porque é o que dá, é uma tática de sobrevivência. Às vezes você só consegue também navegar no Instagram antes de dormir, porque é o único tempinho do dia que sobra depois de colocar os filhos para dormir e você já está exausta, que você vai conseguir ver o que seus amigos estão fazendo, que você vai se distrair um pouco. É a sua válvula de escape. Né? Então é diminuir essa autocobrança. Porque se você está procrastinando alguma atividade importante ou menos importante, mas alguma coisa que você tem que fazer, é olhar para isso com um pouco mais de carinho. Porque não é culpa sua. Não é culpa sua. Na maioria das vezes. Né? E aqui a Tayana está falando uma coisa importante, que a primeira semana do mês a TPM exige descanso. Né? Então, uma semana do mês, isso. Exatamente. Nós mulheres temos a questão do ciclo menstrual ainda, que é um ciclo hormonal. Então é prestar atenção nesses ciclos. Eu sei que quando eu tô indo para a semana da menstruação ou na semana da menstruação, eu fico mais quietinha, é normal, eu não quero falar com todo mundo. Né? É você reconhecer esses ciclos. Tá todo mundo falando do meu cabelo, etc. Gente, estou no meu período fértil, é isso aí, isso acontece com a mulher. A mulher fica mais expansiva, fica mais comunicativa, o cabelo fica melhor, tudo fica melhor. Então, eu aproveito isso ao meu favor. Por isso que eu estou fazendo essa sequência de lives. Porque eu sei que eu vou ter energia para fazer isso. Se eu começar esse ciclo de lives, por exemplo, na semana da minha menstruação, talvez eu não consiga encarar. Não é uma... Entendeu? Então, assim, nós mulheres lidamos com questões diferentes. É autoconhecimento, exatamente, Paula. É autoconhecimento. Vocês estão mandando foguinho aqui, vocês também, viu? Vocês também. Tô de olho em vocês aí, viu? Mas é isso, é muito autoconhecimento. Outra coisa, você dá uma olhada
em como você funciona ao longo do dia. Qual é o melhor período do dia que você consegue, por exemplo, estudar, refletir, trabalhar mais concentrada? Quais são os momentos que você já está mais estressada, mais sobrecarregada? Como que é a dinâmica na sua casa? Por exemplo, quando eu estou trabalhando em casa e é aquele horário que o Paul chega da escola, vai almoçar, etc., não adianta eu querer forçar e querer me concentrar em responder uma mensagem. Não, eu largo e vou cuidar do rush da casa. Porque não vai adiantar eu lutar contra isso. A casa estará barulhenta, a casa estará, né, naquele momento agitado. Então eu paro tudo e vou lá e resolvo o almoço, vejo como ele tá, é tomar banho, é fazer isso, é fazer aquilo. Os cachorros ficam pra lá e pra cá. Eu já aproveito para resolver outras coisas na casa. Então é compreender quais são as suas circunstâncias para você lidar da melhor maneira possível com elas, tá bom? Nunca vou esquecer, né, de um tempo atrás, quando eu trabalhava no interior de São Paulo, eu tinha que todos os dias ir e voltar de ônibus fretado. Então eu tinha que acordar de madrugada e eram lá horas de ida do ônibus fretado até o meu trabalho, e de noite a mesma coisa na volta. Então eu pensava assim, como é que eu consigo aproveitar melhor esse tempo do fretado? E de manhã era dormindo. Eu não aproveitava no sentido, vou aproveitar para estudar. Não, você é louco. Porque para mim ia ser muito melhor eu dormir e me sentir melhor chegando no trabalho do que eu ficar estudando e já chegar meio que mais cansada que o normal. Aí na volta, se desse, eu ficava ouvindo música, ouvindo um podcast, ouvindo alguma aula no celular, ou lendo algum livro, se desse, né, também, mas eu não me forçava, se eu estivesse cansada eu dormia, entendeu? Então, quando a gente fala em produtividade compassiva, é sobre aproveitar o tempo da melhor maneira possível para você. E se a sua maior necessidade naquele momento for descansar, for dormir um pouco, porque você dormiu mal, porque ficou cuidando do filho, estava doente, ou qualquer coisa do tipo, é fazer isso. Essa é a prioridade. Ficar bem. A prioridade é sempre ficar bem, tá bom? Quando a gente está visando ter uma vida mais equilibrada, como que a organização pessoal pode nos ajudar nisso? É justamente com esse foco em ficar bem. A organização é um meio para você ter algo. Pode ser um meio para você ter alta performance, pode ser um meio para você ter uma rotina mais tranquila, pode ser um meio para você ter uma vida mais equilibrada e pode ser um meio para você ficar bem. A organização ela é um meio e é sobre isso que eu falo aqui. E falando, né, mais uma vez que a gente está nesse bate-papo sobre procrastinação, é você ter um olhar um pouquinho mais compassivo para essa autocobrança que você faz, com essa exigência alta que às vezes você pode se colocar, porque você não está levando em conta as questões estruturais, você não está levando em conta toda a cobrança que é colocada já em cima de você, né? E às vezes você assume uma culpa que não é sua. E que muitas vezes a chamada preguiça não é bem preguiça. É assim, você está exausta. Então você não está com preguiça de fazer alguma coisa, você está exausta, tá? E todas as técnicas que eu trago aqui diariamente sobre organização, eu falo para definir o mínimo viável diário para fazer na casa, tudo isso ajuda justamente com todos esses pontos que eu coloquei aqui. E ajudam com a procrastinação também. Porque você vai parar e vai olhar por que eu estou procrastinando. Então, eu trouxe aqui 5 estratégias, 5 maneiras de lidar com essa autocobrança, vou repassar elas aqui, né, antes da gente encerrar. Então, a primeira coisa é revisar suas metas para ver se elas estão realistas ou se você não está se cobrando demais por metas inalcançáveis que você estabeleceu para você mesmo. Depois, se olhar com um pouco mais de compassividade para compreender que, poxa, você pode estar se cobrando demais, coisas que não é para você se cobrar demais. Depois, verificar a possibilidade de delegar algumas tarefas, se for possível. Depois, praticar mais o autocuidado como prioridade para você. Isso é fundamental. Você encaixar períodos de autocuidado ao longo do dia para você. Olhar o seu sono como prioridade, sabe? A sua alimentação como prioridade. Puxa, hoje eu tive que trabalhar aqui na minha mesa e eu acabei não almoçando na hora do almoço. Poxa, por quê? O que você pode fazer para isso não acontecer da próxima vez, tá bom? E por fim, né, ficar atenta aos pensamentos negativos que você às vezes alimenta e que às vezes não tem razão de ser. E se você achar que está caminhando para um período meio dark aí, de repente ir buscar ajuda. Numa terapia, numa conversa, né, com alguém que você confie, para você poder ter uma orientação melhor. Porque às vezes olhando de fora a pessoa consegue
te ajudar. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa reflexão de hoje sobre procrastinação. Ao longo de todo o mês de março faremos essas reflexões diárias por aqui. Além disso, estou postando conteúdo sobre isso. A gente vai ter um curso semana que vem sobre como lidar com a procrastinação. Se vocês quiserem se inscrever, o link está aqui no perfil. É um curso gratuito, totalmente online, para você assistir de onde você estiver. Dá uma olhadinha, tá? E eu também criei uma comunidade no Facebook de apoio a mulheres que sofrem com a procrastinação. O link também tá aqui no perfil, tá bom? Então, espero de verdade que essa reflexão de hoje tenha sido útil para você. Eu vou salvar essa live aqui do Instagram e vou colocar na comunidade no Facebook e no YouTube também para o pessoal aproveitar por lá. Espero que você tenha curtido. Um beijo, então. Tenha aí uma ótima quinta-feira, um ótimo dia. Se cobre menos, tá bom? Um beijo.